Olá, igreja, estamos aqui para mais um devocional nesses 12 dias de jejum e oração. E hoje o tema que nós vamos abordar é sobre a ativação da humildade. Humildade é um tema tão falado ultimamente, e tão atribuído de maneira errônea àquilo que não é a verdadeira humildade. E hoje quero trazer para nós aquilo que o próprio Cristo ele vai deixar para nós, aquilo que é a verdadeira humildade. Vamos ler no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus ele vai falar sobre o Sermão do Monte. Ele vai dar início a esse sermão, o sermão mais importante da história. Ele vai dar início a esse sermão falando sobre aquelas pessoas que são humildes de espírito. Vamos ler do capítulo 1 ao verso 3. Do verso 1 ao verso 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, quando se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito interessante a gente pensar qual o motivo e por que Jesus ele dá início a esse sermão, como eu disse, o sermão mais importante da história. Por que Jesus ele vai dar início a esse sermão, falando sobre a humildade de espírito? É interessante a gente pensar nisso, porque nenhuma pessoa ela se torna mansa antes de adquirir a humildade. Nenhuma pessoa ela adquire a fome e a sede por justiça antes de adquirir a humildade. É muito interessante a gente pensar isso, porque a humildade ela é a raiz de todas as outras virtudes. Assim como o orgulho ele é a raiz de todos os pecados, a humildade ela é a raiz de todas as outras virtudes. E isso é uma virtude tão importante que o próprio Cristo, a falar sobre si, ele vai falar assim: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Cristo ele tinha tantas outras virtudes, ele tinha tantas outras características, e ele vai citar duas: mansidão e humildade. O próprio Cristo é o nosso exemplo de humildade. O próprio Cristo ele vai deixar o seu exemplo. E se a gente entende que a humildade ela é tão importante, o que é a humildade? Quero que você pare e reflita sobre isso. O que é a humildade? Você é uma pessoa humilde? Quais são as características de uma pessoa verdadeiramente humilde? Então, aqui quando a gente lê o capítulo 5 de Mateus, a gente precisa entender o que Jesus quer falar sobre essa humildade de espírito. O que é uma pessoa que ela é humilde espiritualmente? Aqui, o sentido da palavra, no sentido original, vai trazer o sentido de pobreza, o sentido de necessidade, de carência. E é exatamente isso que Cristo ele quer fazer. É isso que Cristo quer mostrar para nós. Que bem-aventurados são as pessoas que entendem que precisam e carecem da graça de Deus. Entendem que são pobres espiritualmente e que dependem e carecem da graça e da misericórdia de Deus. Que tudo que são, que tudo que têm, vem a partir da graça e da misericórdia de Deus. A gente vai ver em Lucas, no capítulo 18, Jesus ele citar a respeito de duas pessoas. E é muito interessante o contraste que Jesus deixa ali, porque ele vai falar sobre um publicano e um fariseu. Essas duas pessoas eram pessoas totalmente opostas. Aqui, o fariseu era um grupo de pessoas mais zelosas do judaísmo. Eram as pessoas que eram reconhecidas pelo seu zelo, pela sua dedicação, pelo seu empenho às escrituras e às leis que o próprio Cristo tinha deixado. E aqui, do outro lado, nós vamos ver um publicano, que era um judeu, que ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. E esse publicano, ele era uma pessoa odiada por todos. Ao contrário do fariseu, todos o admiravam pelo seu zelo, pelas suas orações. Ele vai falar que essas duas pessoas, elas sobem ao templo para orar. Ele vai falar que aquele publicano, ele se ajoelha, ele ora, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre, porque eu sou um pecador. E a Bíblia vai falar que o fariseu, ele ora, ele vai falar que aquela oração Deus não recebe. Esse é o tipo de oração que não chega até Deus. Ele vai falar que aquele fariseu, ele começa a orar e fala: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes na semana. Deus, obrigado, porque eu te dou a 10ª parte de tudo que eu tenho. Ele vai falar que aquela oração, ela não é recebida por Deus. Já a oração daquele publicano, daquela pessoa que era um pecador, ela entende que ela carece e que ela necessita da graça de Deus. Ela vai falar que aquele publicano, ele sai daquele templo justificado. Ele sai daquele templo com a
graça e a misericórdia de Deus sobre ele. Eu quero ler com vocês Romanos, no capítulo 12, que vai falar assim: olha, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É o pensar, é o saber quem nós somos, é o saber que nós somos pobres, que nós somos carentes espiritualmente, que nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Diz a história a respeito de Billy Graham, contou a história que ele estava em Nova York, certa vez, ele estava descendo pelo elevador e uma pessoa entra, essa pessoa reconhece ele. E o Billy Graham, ele foi o maior evangelista do século XX. E vai falar que esse homem entra, ele reconhece Billy Graham. E ele fala assim: você é o Billy Graham, né? Ele diz que sim. Ele começa a elogiar Billy Graham e falar que ele era um grande homem, que admirava ele, que ele fazia grandes coisas. Ele falou assim: olha, rapaz, você é um grande homem. Billy Graham vira para ele, agradece e fala assim: olha, eu não sou um grande homem, eu apenas carrego uma grande mensagem. Billy Graham, ele entendeu que não era a partir dele, ele entendeu que não era por causa dele, era o Evangelho, não era ele era apenas aquele que apontava o próprio Cristo. Ele não era o importante era a mensagem que ele carregava. Ele entendeu que tudo aquilo que ele se tornou, por mais famoso que ele era, ele sabia que não era por causa dele, era por causa da mensagem que ele carregava. Ele sabia quem ele era. Em Lucas, no capítulo 3, nós vamos ver a história de João Batista. Ali algumas pessoas elas começam a cogitar, a olhar para João Batista e a se questionar: não será isso o próprio Cristo? Não será João Batista o Messias esperado? E essa mensagem ela chega até os ouvidos de João Batista. Imagino que chega muito suavemente. E aquelas pessoas perguntam para ele: porventura ele não é o próprio Cristo? E João Batista, ele responde de maneira muito sábia. Ele fala assim: olha, eu não sou o Cristo, eu somente aponto para ele. Eu não sou a luz, eu somente mostro a verdadeira luz. Eu não sou o Cordeiro, eu somente aponto para ele. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a verdadeira humildade. Entender, nós só somos mensageiros, nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E sem ela, nós não somos nada. Aqui, nós vemos exemplos que foram citados de pessoas que realmente entenderam quem eles eram verdadeiramente. A Bíblia vai falar em Tiago, no capítulo 4, no verso 6, Tiago vai falar assim: olha, Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E aqui, essas pessoas, elas se tornaram quem elas foram, por causa da sua humildade. E essa é a verdadeira humildade. Entender que nada flui de nós. Tudo vem do próprio Cristo. E tudo volta para Ele. Entendendo isso, o que é humildade, entendendo a verdadeira humildade. Quero que você pense agora em uma pessoa que você realmente considera humilde. Se necessário, pause no vídeo e pense por que você considera essa pessoa humilde. Pense sinceramente. Quais são as características dessa pessoa? E agora eu quero trazer para vocês aqui 4 características das pessoas que são verdadeiramente humildes. Características que marcam e demonstram essa humildade que nós falamos agora. Primeira característica, ela não acha que sabe tudo. Segunda característica, ela não acha que está sempre certa. Terceira característica, ela não se vangloria. E a quarta, e para mim a mais importante, aquilo que demonstra verdadeiramente, ela serve. Pessoas humildes, elas servem. Pessoas que estão aprendendo com o próprio Cristo a respeito da humildade. Pessoas que entendem quem elas são, elas servem. E por que o serviço é a maior expressão da humildade? Porque o servir, ele exige renúncia. O servir, às vezes, exige você olhar para uma pessoa e colocar essa pessoa acima de você mesmo. Exige você olhar para uma pessoa e a necessidade daquela pessoa talvez seja a mesma da sua. Mas você fala assim: olha, eu prefiro fazer aquilo por essa pessoa do que olhar para mim mesmo. Às vezes abrir mão da sua necessidade para atender a necessidade da outra pessoa. Esse é o serviço. Servir exige isso. E o próprio Cristo, ele nos deixa o exemplo de serviço.
quero ler com vocês agora em Filipenses, capítulo 2, do verso 4 ao verso 8. Paulo vai começar dizendo à igreja de Filipos, ele fala assim, olha, cuide cada um não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devesse apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto é fantástico. O próprio Cristo, ele não se apegou ao fato de ele ser Deus. O próprio Cristo, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou servo para dar a vida dele ao nosso resgate. Ele deu a nossa vida, ele deu a sua vida para nos resgatar. E aqui Paulo vai deixar muito claro isso. O próprio Cristo, ele não se apegou a isso, ele se tornou servo. O próprio Deus, ele se esvazia e vem. E Jesus ele vai falar isso, ele vai falar, pois nem o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente vai ver isso Jesus quando ele se abaixa e ele lava os pés dos seus discípulos. E é muito interessante a gente pensar qual era o contexto que Jesus estava inserido naquela época. Porque ele lavar os pés envolvia muitas coisas. Porque naquela época não tinha asfalto, não tinha chão, então era somente terra, e aquelas pessoas andavam com sandálias. Então, o pé sempre estava sujo, e sempre que uma pessoa chegava em uma casa, sempre tinha um escravo, um servo, ou então o filho mais novo, o menor daquela casa. Ele estava ali para se abaixar e lavar os pés das pessoas que chegavam. Isso era um sinal de serviço, era um sinal que aquela pessoa era o menor da casa, e todos que olhavam já sabiam, esse é o menor. Esse é aquele que é o menor, esse é o escravo, esse é o filho mais novo. E Jesus agora, o próprio Deus, ele se abaixa, ele coloca uma toalha em sua cintura, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele ali está demonstrando para nós, ali ele está mostrando que o serviço é a verdadeira humildade, seja o menor. E isso é muito fantástico para a gente pensar isso, porque às vezes nós endurecemos o nosso coração, nós não queremos servir, nós não queremos nos humilhar, nos rebaixar, porque nós estamos preocupados com a nossa imagem. E aqui o próprio Deus, ele se abaixa e ele, não importando com o que as pessoas que estavam passando iam pensar a seu respeito, ele simplesmente o faz, ele simplesmente abaixa e lava o pé daqueles discípulos. E agora eu quero concluir esse devocional te incentivando, provocando esse pensamento aqui. Quero que você pense nesse dia, se você realmente é uma pessoa humilde, o que você tem pensado a seu respeito? Eu quero te provocar a olhar para dentro de si e entender que você é pobre e necessitado, que você carece da graça e da misericórdia de Deus, e que tudo que você é por graça e misericórdia. E quero te convidar a uma vida de serviço, a uma vida colocando o próximo em primeiro lugar, porque isso é o que Cristo nos deixou. Deus abençoe a sua vida.